que é isso, né? Posso demorar muito não, porque já tá com coisinha aqui. Porque esqueci de carregar a maquininha. Já fiz isso e já cheguei com ela funcionando lá no trabalho. Quase desligando, mas funcionando. Então vamos embora. Bom dia. Bom dia, amanhã um pouco nebulosa. Bom dia, meus amores, minha casa, quem eu amo. Até mais tarde. Olha o Elton aí. Ô, meu amigo. Bom dia. O senhor está bem? Já tem trampo? Vai lá, até já. E vamos nós. Vizinho, gente boa demais. Toda quinta é o reflexo do cansaço, né, cara? As quintas eu tô muito cansado, normalmente. Tiozinho de quase 50 anos. Eita. Trabalhar o dia todo e depois trabalhar mais 3 horas e pouco de pé ali no corre do churrasquinho, do espetinho, realmente é um pouco pesado. Esse churrasquinho tá já fazendo aí 1 ano. Em breve. Eu acho que foi em maio que eu comecei com essa empreitada aí. E hoje gosto muito mesmo. E ajuda muito, né, cara? Ajuda muito. Eu falo que, assim, hoje eu tô num estado que o pessoal curte o churrasquinho mesmo. Tem uma galera quase fixa, assim, que com raras exceções, você estão voltando sempre e tudo. O churrasquinho é de muito boa qualidade, né, cara? Então, raro, mesmo o dia que eu vendo muito mal, acho que na pior das hipóteses, nesse ano, que eu já trabalho com isso toda quarta-feira, nas raras hipóteses em que aconteceu de ser muito fraco, em raríssimas oportunidades, o pior resultado foi cobrir o custo. E tem sempre uma questão muito clara, né? Eu não vender, vamos dizer que tivesse um dia apocalíptico aí no condomínio em que eu vendesse 10 espetinhos. Eu iria guardar tudo, iria congelar tudo, e a minha compra da semana seguinte seria bem pequena. Eu ia gastar quase nada na compra da outra semana e teria todo o material para o novo churrasquinho. E aí você fala, mas e se acontecer 2 semanas apocalípticas? A roda do cara tá tortinha, o cubo, né, não tá bom. Aqui você tem que ir devagar. Aqui é complicado. Cuidado aí, mano. O HB20 é um pouquinho ousado, né? E aí eu te falo, eita nós, não pode, né? Não pode. Mal educado do caramba.
chato. Joguei a moto em cima. Pra nada, não acontece nada. Eu sei onde eu jogo pra não me ferrar e nem ferrar o cara. Só pra mostrar, não custa sair um pouquinho pra direita. E é por maldade, você percebe, o cara tá te vendo. O cara tá te olhando. Ele não quer fazer. Essa é a questão. Eu sempre me irrito muito com isso. Com o que não custa. O que não custa. Tipo assim, se eu tô esperando, por que você não pode esperar? Porque eu não posso, por isso que eu tenho moto. Então, voltando. Vamos imaginar que eu tivesse 2 semanas, 2 quartas-feiras em que fosse muito ruim. O que acontece? Aquilo vira minha comida, meu. Vira ensopado, vira frito, vira assado. E eu não compro. A minha mistura. Não preciso comprar carne pra semana, não preciso comprar. Fico com um estoque. Entendeu? Então assim, é sempre uma questão muito fácil de lidar os resultados do meu trabalhinho. Mas em média, tá? Na boa. Se eu fosse assim colocar quanto dá, nas últimas semanas eu tenho notado isso. Tem caído, que eu passo cartão, né? Então tem caído coisa no dia seguinte de uns 150 pau na conta. E tem ficado na minha mão alguma coisa de 100 reais. Então vamos dizer que acaba um churrasco, eu tenho 250 reais na minha mão. Na pior das hipóteses, eu vou ter gasto uns 150 de carne, e mais uns 80 de bebida. Sim, mas 80 de bebida dá para 2 ou 3 semanas de bebida. Vai, na pior das hipóteses, 2. Então 40 de bebida. Então, ó, uma venda em média que me deu aí líquido 50, 60 reais. Mas não é isso, com certeza. Eu levo de 100 a 150 reais de lucro toda semana. Compra, gasta e ganha de novo. Então assim, tem me ajudado, ou talvez agravado menos a situação graças a isso. Eu falo, é cansativo pra caramba. Realmente chega no final, quando eu tô guardando as coisas, as costas do velho já estão estourando de incômodo, de dor. Mas é um convívio gostoso, é uma turma divertida, bacana de lidar e tal. Poucos contratempos, às vezes eu me atrapalho. Já dei troco errado a menos para o cliente, fiquei morrendo de vergonha. O cliente já pediu uma quantidade, eu mandei outra, já sobrou, já faltou, já aconteceu, mas um aninho, né, cara? Por conta disso mesmo, é um aninho, né? Fazendo isso, então alguns erros aconteceram sem dúvida. E eu não fosse o trabalho aí, que ainda bem apareceu, né? Que é incomparavelmente mais rentável, não tenho dúvida nenhuma. Eu teria que me aprofundar, né? Eu teria que entrar na conversa e começar a oferecer churrasco em vários lugares aí. E aí seria realmente muito chato. Eu faria isso no meu dia a dia numa boa. Mas não é o que eu queria, né? Inclusive o que eu estou fazendo não é bem o que eu queria, né? Eu não queria ser um consultor de sistema, de ERP, como costumam dizer, né? Não queria.
Mas esse não queria, me leva, paga as contas, leva a alimentação para casa, né? Ontem também foi dia de jogos, né? E jogo da Copa do Brasil, jogo de volta, né? Da Copa do Brasil, Corinthians e Chapecoense. O Corinthians tinha perdido no meio da semana, jogado para variar muito mal. Perdeu no meio da semana passada para a Chapecoense de 1-0 lá. Tinha que ganhar de 2 gols de diferença, ganhou com folga de 2-0. Por 2-0, perdeu vários gols. Se o jogo fosse no mínimo 4-0, estaria tranquilo, estaria justo. E finalmente jogou um futebol razoável. Mas claro, você sempre tem que olhar quem está do outro lado. Fragílimo o time da Chapecoense. Eu queria terminar, talvez não tenha dado tempo de ter executado todo o processo, de explicar direito aquela questão que eu estava falando, da relação descoberta a relação entre esses fóruns, essa turma de garotos rejeitados que acabou se mobilizando e causando grande mal aí, com perspectiva de poder causar mais mal ainda. Receita básica, o que acontece? São todos garotos, normalmente não são pobres, então têm acesso à tecnologia. São inteligentes, não são trouxas em nada. Tem estudos e tudo. Enfim, não falta subsistência, né? Falta assistência, né? Falta pais próximos. Nem só isso também, né? Nem só isso. Às vezes tem um pai próximo e o garoto consegue se desvencilhar da vigília de um pai, de uma mãe, né? Cara, se o Cauê, com menos de 5 anos, prestes a completar 5 anos, enrola de vez em quando e põe a mãe e o pai dele no chinelo, imagina um garoto de 14, 15, 17 anos, né? O fato comum entre eles é a rejeição, é a questão de serem diferentes, rejeição principalmente de mulheres. Por isso são os maiores, são os mais agressivos agressores, né? São os maiores agressores das questões de mulheres na internet. São aqueles trolls que entram em questões de chamar a Preta Gil de gorda baleia, filha da puta. É esse tipo de coisa, é esse tipo de atitude. E não é um, né? São 80, 90 de uma única vez, né? E com certeza isso causa estrago em quem sofre a agressão. E o preocupante é isso, eu contei isso ontem no final, né? Esse é o mais preocupante. São jovens com uma visão de contramundo, né? Com uma visão de pouco apego, né? Como é isso que eu falo, essa união, né? Essa química, a mistura desses elementos de rejeição, de relativa boa condição financeira, ou seja, não precisa ser, riquinho, não. Só garotos que têm acesso à informação, à internet, à tecnologia. E para isso você tem que ter uma condição mínima de subsistência, né? E sem problemas de subsistência. Que todo mundo está sujeito a ter esse conjunto em casa. E a rejeição, né? A rejeição externa, o bullying. São aqueles garotos que na escola são verdadeiros fantoches, né? Capachos, né? As meninas se aproveitam deles e não saem com eles e não os aceitam como relação.
né? Sexo para eles é muito importante, isso está muito adiantado em relação ao meu tempo. Isso realmente forma um ambiente diferente para eles. E a zoeira, o bullying mesmo, aquela coisa agressiva que é. Os jovens são extremamente agressivos. Falta ainda ao cérebro aquela empatia, né? A questão básica de saber entender. De saber entender, de perceber a gravidade de uma agressão de qualquer espécie, né? E isso é uma bomba relógio, né? Como eu estava falando ontem, uma coisa que me assustou muito quando eu li essas coisas sobre eles e ouvi e assisti, é que eles são extremamente oportunistas e se aproveitam de situações específicas. Então, assim, existe um fator básico daquela coisa de muitos, em comum, tem essa questão do desejo de se matar. Não os líderes se aproveitam da liderança. Isso é muito mais para aqueles que já estão sem nada mesmo. E eles aproveitam muito esse fator para dar uma razão a isso ou para continuar se vingando do mundo, né? E então, quando acontece uma coisa dessas de algum deles dentro de um fórum desses, já relembrando, depois que descobriram, eles saíram da internet básica e já estão ocupando pedaços da Deep Web, que provavelmente já existia, mas agora já está oficializado esse acesso com eles, né? Então, quando um deles se manifesta, abre o desejo de se matar, entra uma legião deles para dizer: que é isso, não vai sozinho, não. Em vez de falar não faça isso, o que é assustador é isso, cara. Mas faz o seguinte, leva junto, explode a escola. Aí começa a indicar, ó, tem um camarada que vende umas bombas baratinhas, eu tenho um tutorial para fazer arma de fogo, e assim por diante, cara. E claro que a maioria não executa, não chega aos finalmente, mas alguns, como esses 2 meninos de Suzano, acabam chegando. Então, é alarmante saber que isso está acontecendo e a revelia de pais, muitas vezes até preocupados, de pais conhecedores de suas responsabilidades. Eu agora estou do outro lado, né, cara? E eu quero tentar ter consciência de quando o meu pitoquinho se afastar de mim, ele já provavelmente não será um pitoquinho. Filho, pra mim sempre será, tá? Você pode brigar com isso, mas não vai deixar de ser. Você é meu bebê. Então eu não posso também deixar só a fórmula mágica. É o pior momento, dos piores remédios está a coisa de classificar os pais como relapsos e pronto, acabou. Existe um conjunto de coisas, algumas mais relevantes, algumas menos. Mas claro que a distância dos pais, ela é relevante. É um dos fatores, é um dos pilares importantes. Então, assim, essa geração está fazendo um enorme estrago com isso. Ele não anda, ele não olha no retrovisor. E
tem potencial para fazer muito mais. E aí a gente volta a uns vídeos atrás, quando eu falei especificamente do que aconteceu lá em Suzano, onde a imprensa, que eu falei também ontem, nós não estamos preparados, imprensa, polícia, não estamos preparados para isso, somos inexperientes nesse assunto. Isso é um atentado terrorista. Isso é um atentado coletivo, né? Gratuito. Ele não está matando as pessoas, os assassinos não estão matando culpados diretamente sobre o sofrimento deles ou o problema deles. Eles estão matando a revelia, eles estão simbolizando toda uma coletividade como culpada da sua situação, do seu sofrimento e do seu julgamento, passíveis do seu julgamento. E aí vem a última parte, que é justamente como a gente pode tratar isso. Porque lá na Europa o assunto morre rapidamente. Estava falando sobre aquela coisa horrível, que é uma tendência, que foi a transmissão ao vivo do atentado lá na Nova Zelândia. A transmissão ao vivo. Não se sabe o nome, ou já foi abafado, e a questão já se entendeu que tem uma das coisas, o troféu principal que essa trupe, que essas pessoas querem, que todos eles têm em comum, os daqui, os de lá, os de qualquer lugar, é a propaganda, é passar para a prosperidade, é o exemplo, é o heroísmo. Para eles isso é heroísmo. É que todos saibam quem são eles, todos saibam que eles são pessoas que sofreram muito, que o mundo não entendia. E tudo que eles querem, o prêmio maior, é que finalmente eles deixem de ser anônimos. E se a imprensa dá isso a eles, mas eles morreram. Sim, os próximos não morreram. Os próximos estão ali, estão olhando e falando, olha só, mano, agora todo mundo sabe quem é ele. As menininhas que não quiseram dar, os caras que bateram, deram peteleco na cabeça dele, olha lá. Estão olhando, falando, putz, por que eu fiz? Eles querem deixar o recado. Eles querem dar a visibilidade. E se a gente fizer isso, como a gente fez, a gente errou pessimamente no episódio de Suzano, a gente deu exatamente o incentivo que a turma que fica precisava para ampliar, para amplificar o resultado e o incentivo. Tá certo, né, bro? Tá certinho, você não sabe entrar atrás de um carro, né? E por isso que lá, depois de muito errar, de muito fazer merda e de muito se entender sobre atentados terroristas, já se coloca a coisa com enorme discrição. Com enorme discrição. Segura a bronca, não fala sobre isso. Internamente, sim.
Internamente, sim, vai se investigar, vai atrás do que acontece e tudo mais. Isso sim. Vai procurar todos os envolvidos, vai atrás. Agora, externamente para a imprensa, não, 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 não. Sigilo, sigilo, sigilo. Vocês têm que entender que é sigilo. Não dê glória a eles. Não dê glória. Tudo que eles querem é essa glória. Veta o direito a essa recompensa. Por mais estranho que pareça, você falar sobre recompensa, né? Numa situação dessas, mas é exatamente assim, infelizmente. Então, vamos abrir o olho, gente. Vamos dar uma olhadinha aí nos nossos pequenos. Não deixa. Perdeu espaço, cara. Vai atrás e recupera. Tenta pegar. Pega teu filho e vai no estádio do clube do coração dele. Bate papo, curte. Tá bom? Beijo do gordo. Até mais tarde.